As mudanças climáticas não fazem distinção entre classes sociais, mas os efeitos são sentidos mais pelos pobres. A população pobre, ela vai sentir muito mais pelo agravamento dos eventos que serão mais extremos. Os pesquisadores também fazem um alerta. Os efeitos das mudanças climáticas já são sentidos na América Latina. Por isso, políticas públicas para enfrentar o problema são urgentes. Queimada na Califórnia, e não sei o quê. E aí você ouve na televisão falar, olha, isso é o aquecimento global. Você passa a acreditar naquilo, o CO2. O CO2 causa aquecimento global. Essa é a hipótese. Sim. Então você vai tentar provar isto aqui. E quando você vê na história do planeta, não acontece. Aquecimento global, principalmente quando vem à tona, a partir de uma fala, né, do prefeito Crivella no Rio de Janeiro, dizendo que, olha, nunca choveu tanto em tão pouco tempo, né? Conclusão 100% científica, né, do prefeito. Eu avalio sempre com muito ceticismo, né? A gente tem que lembrar que sequer existe capacidade computacional para prever o clima de amanhã, né? Então, desde entrevistas do professor Ricardo Felício, né, artigos do Instituto Mises, o Rodrigo Constantino, nosso colega Jovem Pan, tem excelentes artigos sobre esse tema, refutando aí a mudança climática. O levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, o Instituto Talanoa, mostra que o governo Bolsonaro acelerou a publicação de atos sobre o meio ambiente durante os meses de maior crescimento da pandemia. O Ricardo Salles disse que o período da pandemia seria ideal para mudar regras ligadas à proteção ambiental e à área de agricultura e evitar críticas e processos na justiça. Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando norma. Agora, é uma briga de narrativas, de informações, porque o nosso agronegócio é cobiçado. Eu fui na Rússia, quando estava toda a imprensa contra mim, fui negociar fertilizantes para o agronegócio. Passou no meio ambiente? Passou na FEPAM? Não passa. Não, porque lá não pode tocar, porque não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo, aquele outro. Porque tem a nascente X, porque tem a mata nativa aquela, não pode mexer. Então eu quero que fique registrado nos anais dessa casa, o que eu vou dizer agora, porque eu vou apresentar, e não me importa os comentários que vai vir depois, tá? Eu vou apresentar um projeto nessa casa para que todas as estradas principais seja retirada a vegetação, 5 metros para cada lado. Todas as barreiras que caíram na minha região, o que foi que fez cair a barreira? O peso das árvores. A capital mineira enfrentou um verdadeiro caos devido às fortes chuvas que transformaram diversas vias em verdadeiros rios. Moradores ficaram ilhados, árvores caíram, carros foram arrastados. Nas redes, Nicolas Ferreira, do PL, foi cobrado por posição que impediu um empréstimo da Prefeitura de Belo Horizonte para mitigação dos impactos das enchentes. Eu estava vendo ontem, em algumas igrejas, alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul, devido à ira de Deus mesmo. Jesus, ele mesmo disse que muitas catástrofes, sinais na natureza, iriam acontecer antes da sua volta, ou seja, a terra já está sendo chacoalhada e isso, infelizmente, é apenas o início das dores. Por isso, nós precisamos arrepender de nossos pecados para não sermos condenados com o mundo. Amém? Irmãos, pega o mapa da América Latina. Pega o mapa da América Latina. Olha ele de frente assim, medita nele. É uma mulher grávida. E o Brasil é o ventre. E se o Brasil é o ventre, o lugar de parir é o sul. Não quero ser místico, eu não quero ser místico, não gosto de misticismo, mas eu ouço essa palavra há muitos anos. Por isso que o diabo luta tanto com a América Latina, para tentar catequizar a América Latina no comunismo. Agora, Nando, eu queria comentar uma coisa que eu acho importante. Se fala da questão climática, do absurdo. Não se fala do que interessa, que é o nosso lado. O Beto estava levantando, então eu quero explicar uma coisa importante. Por exemplo, uma floresta chega a absorver 150 a 200 milímetros de água. Porque a floresta desacelera a água e desacelerando, e ela é mais permeável, ela absorve água. O que refaz os córregos
as nascentes, né? O lençol freático e artesiano. A retirada, como bem o Beto falou, acelera a água. Por quê? Não tem a mata para segurar. Quando tu retira, tu faz agricultura, a nossa agricultura, que é primitiva, infelizmente, copiada da Europa inadequadamente, porque o clima é outro, ainda compacta o solo. Quando compacta, fica mais impermeável. Ainda mais nessas regiões que são basálticas, que é argiloso. Compactou a argila, ela perde a estrutura físico-química criada pelos micro-organismos e ela fica cerâmica. Então, escorre a água e não penetra. Quando escorre a água, ela escorre rápido, porque não tem o freio das plantas, né? O freio escorrendo rápido é o que faz a enchente, porque a enchente é uma questão de velocidade de água que chega no rio. Se ela chegasse devagarinho, não dava enchente, porque dava vazão. Mesmo com o vento sul, tem uma vazão, né? Então, chove muito constante, ao ponto de o rio não dar conta, que é o cano, extravasa o cano. E outra coisa interessante é o seguinte, ou seja, de 800 milímetros, nós poderíamos ter 600 milímetros só nos rios. Só que se nós tivéssemos a mata ciliar, como o Beto citou, sem falar da mata de encosta, a mata ciliar protege grande parte da água, mas do solo que está sendo arrancado. Esse solo que é arrastado, que a gente vê numa obra aí, que depena o terreno, e quando dá a chuva entope todas as bocas de lobo, né? Solo, é a mesma coisa que acontece em escala muito maior no campo. Então esse solo que é arrastado, ele vai para o fundo do rio, faz o assoreamento. O que acontece? Com cada vez menos chuva, o rio está mais raso, cada vez menos chuva tem enchente. Isso eu disse no final do ano passado. Cada vez com chuvas menores, nós temos... E não tem como dragar. Já respondo quem pensar, não, vamos dragar o rio. Não tem como dragar um estado. A gente draga um trechinho de um canal, né? Então, é economicamente inviável. Nós temos... Ou seja, nós construímos pelo desmatamento, não é a troco de nada, que Mussum, que foi arrasada em setembro, tinha sido o município que mais tinha desmatado no estado. Não é a troco de nada, é uma construção humana. A gente vai dizer, não, mas a chuva, o tempo... Olha, essa chuva... Eu aposto ainda, eu já disse isso em setembro, não tenho os números, então é só um sentimento, que o volume de água é menor que 41, porque nós estamos com os rios assoreados, né? A destruição ambiental fez essa água em menor volume extravasar mais. Então, a gente tem que... Por que eu digo isso? Eu quero tratar de coisas que são administráveis. Por exemplo, se eu pegar essas encostas e fizer agrofloresta orgânica, eu vou reter grande quantidade dessa água, produzir alimentos, fazer tudo. Entende? Que é uma coisa coerente. Então, tem saída, só que nunca ninguém pensa em fazer saída. Não é o agricultor que está isolado no campo, sofrendo só propaganda de produtos, né, que vai ter essa solução. Esse agricultor, mesmo de nível superior, não é isso, não é nível educacional. Tem agricultor de todos os níveis. Desconhece o fato da ecologia. Então, é o Estado que tem que ter uma visão para proteger os cidadãos e incentivar. A gente dá... agrotóxico não paga imposto, que, por sinal, a lei primeira do Hemisfério Sul, a primeira lei de agrotóxico do Hemisfério Sul do planeta, foi em 82, Porto Alegre, né, no estado do Rio Grande do Sul. Foi destruída. E destruída no item mais precioso dessa lei, que foi uma coisa, foi escrita dentro da Agapan, foi uma coisa maravilhosa, que era assim, nenhum agrotóxico pode ser autorizado no Rio Grande do Sul se não é autorizado no país de origem. Por que alguém destrói? Qual é a estratégia do governador em permitir que agora nós podemos usar? Há 38 anos nós não tínhamos 2,4-D, por exemplo, que foi proibido. 2,4-D mata as pessoas... É um herbicida de amplo espectro, extremamente neurotóxico, vai matando as pessoas, vão paralisando de baixo para cima os agricultores. Este nós tínhamos eliminado em 82. Voltou a ser usado. A deriva está acabando com o nosso melhor fronteira agrícola, que é fruticultura, viticultura e olivicultura. Porque estão aplicando ele no soja, a deriva está matando as árvores. Os caras tiveram, num ano, 30% de perda. Só que aquilo não volta, matou a parreira. Entendeu? Então é uma loucura. Quando nós temos algumas saídas boas econômicas para o nosso estado, vem uma coisa que não soma nada, que é a soja, que está destruindo os solos, inadequada de plantar na metade do sul, inclusive, e traz consigo uma liberação do agrotóxico
extremamente tóxicos que nós estamos bebendo na água, porque 1% é o que causa todo esse mal na comida, 99% vai para os rios. Então tu vai dizer assim, pá, mas o que agrotóxico tem a ver? Tem, porque se eu uso herbicida, eu mato todas as plantas que poderiam reter água, que poderiam desacelerar os fluxos. Eu fico com o solo nu. E isso, solo nu, é erosão e a velocidade de água que causa enchente. Então, assim, ó, dá para fazer coisas. Tinha que ter uma política de fazer essas coisas, porque vai piorar. Nós não temos como controlar, e o Beto disse bem, o clima planetário, né? Ele está, nós temos agora ciclones que nós não tínhamos. Nós tínhamos temporal, mas não tinha ciclone. Tivemos o Catarina, foi o primeiro, e já vieram outros. Vai piorar. Nós estamos fazendo uma mudança estrutural climática mundial. E isso vai... Mas agora, se nós tivéssemos com os nossos ecossistemas, o norte do estado era todo floresta, né? Vamos lembrar isso. E o Pampa agora, o Congresso está aprovando uma lei que diz que campo natural não é floresta, portanto não tem que ser preservado. O bioma Pampa, portanto, não existe como preservação, porque campo é campo, pode arar, não é mato, né? E esses campos são os campos mais ricos do mundo. 150 espécies em 1 hectare, entendeu? Que dá a carne mais preciosa do mundo. Sustentável, viemos fazendo isso desde que os jesuítas introduziram o gado aqui. Funcionando perfeitamente. Hoje o bioma precisa desse pastoreio. E nós deixamos de aproveitar isso na hora exatamente que o mundo está querendo isso. Nós deixamos de aproveitar para botar soja.